Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro, há 4 temas que nos parecem essenciais e gostávamos de aqui colocar e, obviamente, que o primeiro tem a ver com o Brexit, no momento em que falta um mês para a Cimeira Extraordinária de Líderes Europeus, anunciada em setembro. E hoje mesmo, Michel Barnier, o negociador para o Brexit do lado europeu, vem afirmar que está otimista para um acordo próximo relativo à primeira fase de negociações. Mas algumas das preocupações que existiam há 3, há 4, há 8 meses atrás mantêm-se hoje e são elas a questão da Irlanda, obviamente, e os direitos dos cidadãos e cidadãs europeus e britânicos. E sobre a Irlanda, o impasse é óbvio, é que a existência de uma fronteira põe em causa o acordo de paz de Sexta-feira Santa e põe em causa um processo político complexo, um processo político difícil e que tem agora um dos seus maiores desafios. E diz-se hoje que a grande questão é a tipologia da fronteira. No entanto, parece-nos que o grande problema é anterior à tipologia da fronteira, mas é a existência da própria fronteira em si, e esse sim será o cerne de existir ou não um acordo relativamente ao Brexit. E, portanto, considerando que existe neste momento a possibilidade de um não acordo, pelo menos se atentarmos às várias declarações públicas de ambos os lados que têm sido feitas por vários atores políticos do processo, importa perceber aqui que consequências é que o não acordo tem e que preparações é que o não acordo tem por parte do Governo português relativamente aos cidadãos e às cidadãs. E levantamos esta questão porque as preocupações levantadas pela comunidade portuguesa acumulam-se e o sentimento de incerteza é algo muito complicado de gerir, tanto mais quanto o clima político está a endurecer e os ataques a comunidades estrangeiras no Reino Unido estão a aumentar e, portanto, isso preocupa-nos. E é esta, na verdade, a interpelação da comunidade portuguesa que não pode ficar sem resposta. Há algum plano B para a situação de não haver um acordo para o Brexit? E que garantias é que podemos hoje dar à comunidade portuguesa de proteção dos seus direitos? Se garante o Governo ou não que a comunidade portuguesa não fica para trás nas negociações que estão atualmente em curso? Relativamente à política de coesão, à questão dos cortes na política de coesão e as alternativas que poderão estar em cima da mesa. No âmbito de discussão do próximo quadro financeiro plurianual e do próximo orçamento da União Europeia, o corte nas verbas para a política de coesão é a matéria mais controversa. E a quando do debate do Estado da União, o último do Presidente Juncker, este justificava os cortes com a necessidade de inclusão de novas estratégias para a União Europeia. O problema é que estas novas estratégias cheiram ao passado de uma Europa com muros e com barreiras. E é que agora ganha prioridade a resposta às migrações com políticas militares ou militarizadas que desvia para armamento e material militar o dinheiro que devia servir para responder às necessidades dos cidadãos e das cidadãs. Ora, tem algum sentido cortar na coesão para aumentar políticas securitárias neste momento? Sei que já tivemos este debate várias vezes e vamos com certeza continuar a ter este debate várias vezes, mas o problema é que ele é mesmo central e é mesmo importante para aquilo que queremos de um projeto europeu. E é tanto mais importante quando estamos numa altura em que o fechamento de fronteiras e a securitização estão alicerçadas nos piores argumentos possíveis, a xenofobia, o racismo e no fomento do medo como arma política. E por isso, a escolha destas prioridades dita muito das cedências que os decisores europeus estão dispostos a fazer ao crescimento de forças de ultradireita. E isto é completamente errado do nosso ponto de vista. Mas, além disso, há outras opções que poderiam ser seguidas e há outras escolhas. E, por exemplo, e sem ir mais longe e sem ir a alguém que possa ser considerado radical, atende-se nas propostas recentemente feitas pelo Presidente do Parlamento Europeu, António Tajani. Taxas para a especulação financeira, para as transações para paraísos fiscais ou regras mais apertadas para os gigantes da tecnologia que acabam a não pagar impostos em solo europeu. E, portanto, há alternativas. Em vez de se cortar na coesão, que todos e todas concordamos ser importante para Portugal, há opções pelo lado da receita que politicamente implicam um confronto com interesses gigantes instalados e que nunca foram afrontados pelo poder político. E, portanto, talvez esteja na hora, neste momento, de fazer esse afrontamento. Em terceiro lugar, e sobre as migrações.
O debate europeu nesta matéria tem deixado muito a desejar e lançado a confusão, diga-se. A quando da discussão das conclusões do último Conselho e do debate sobre as prioridades da presidência austríaca, tivemos a oportunidade de dizer o óbvio. As decisões em matéria de migrações são uma cedência total às pressões da extrema-direita. É que nada justifica que se tente chegar a pontos comuns com posições que fomentam o ódio. Nada. E chegamos a uma Europa de bloqueios que falha até quando é chamada a salvar vidas. Atente-se ao exemplo recente do caso do navio Aquarius. É uma saga que mostra a desumanização total da política da União Europeia. É um navio que salvou, nos últimos 2 anos e meio, cerca de 30 mil pessoas, registou e denunciou crimes cometidos contra os direitos humanos, de migrantes, de refugiados e que neste momento não tem solução. E por pressões do governo italiano, abertamente xenófobo e racista, nenhum governo se atreve a oferecer uma solução. E isso não é aceitável. E a questão que aqui deixamos é se de facto existe a coragem também do governo português de dar a bandeira ao navio Aquarius e de ir mais além e de dizer que não à chantagem de partidos como os do governo italiano. Outro exemplo também nesta matéria tem a ver com a situação da detenção de Domenico Lucano, um autarca italiano acusado de auxílio ilegal a migrantes. Quando falamos de uma pessoa, de um autarca, que desde 1998 tem um projeto que dá oportunidades a centenas de pessoas para terem uma vida melhor e auxilia também a sua própria cidade. E, portanto, vão os restantes países da União Europeia ter alguma palavra a dizer sobre este caso? Vão ou não vão ter, e o governo português vai ou não ter uma palavra também sobre esta situação. E em último lugar, Sr. Primeiro-Ministro, há uma questão que é muito recente, ainda hoje foi debatida no Parlamento Europeu, que nos preocupa. Tem a ver com a discussão no Parlamento Europeu sobre a integração do Tratado Orçamental no direito comunitário. E estamos perante a concretização da obsessão europeia dos nossos tempos, que é a austeridade. E o que se pretende impor com a diretiva que faz esta proposta de integração é a sobreposição de corpos não eleitos aos governos eleitos, que não se limitam apenas a assinalar desvios orçamentais ou a prevê-los, mesmo que sem razão aparente, mas vão mais longe. São corpos não eleitos que passam a ter o poder de impor políticas concretas, o que leva, na prática, à implementação de programas alternativos aos programas que foram sufragados nas eleições. E, portanto, acima de tudo, achamos nós, perante um problema democrático de fundo. Com esta diretiva, dá-se mais uma machadada enorme na democracia dos Estados-membros. E a pergunta que deixamos é qual a posição do Governo sobre esta matéria, vai ou não ser complacente com esta diretiva e em nome de quê? Em nome da obsessão que já teve resultados desastrosos para o nosso país?